Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Is Godinho e hoje é um dia especial porque nós começamos a leitura de um novo livro e pra quem já acompanha aqui o canal sabe que as segundas-feiras são dias de leitura aqui no canal. Esse livro foi escolhido por vocês, eu fiz a enquete lá na aba comunidade, fiz a enquete também no Instagram, com meus dois perfis, no meu perfil pessoal e no meu perfil do canal também. E o livro escolhido foi Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. Não se preocupem com essa introdução que eu fico fazendo aqui, que às vezes é demorada. Toda vez que eu fico falando aqui alguma coisa que eu acho importante pra vocês, eu coloco o tempo aqui, ó, de vídeo, que é pra você pular. Se você quiser ir logo pra leitura, é só você pular pra esse tempo que tá mostrando aqui, tá? É porque eu realmente acho importante essas coisas que eu falo aqui com vocês. Como eu tinha falado com vocês antes no vídeo anterior, esse livro aqui eu ainda não li, eu acabei de comprar ele, na verdade. O Padre Fábio de Mello, ele tem representado algo bem, assim, eu tenho seguido bastante ele nos últimos tempos, mais ou menos desde junho pra cá, quem acompanha aqui no canal sabe por quê. E aí eu tenho seguido, ouvido bastante as pregações dele, as respostas que ele dá às pessoas que mandam perguntas lá pra ele. E aí eu comprei esse livro, quando eu vi, eu achei que era muito pertinente, fala muito sobre autoconhecimento, eu achei que era a cara aqui do canal. Como vocês podem ver aqui, o livro já tá divididinho. Cada divisão dessas aqui vai ser um vídeo, então eu já sei que essa série aqui, com esse livro, Quem Me Roubou de Mim, vai ter 10 capítulos. Eu sempre começo lendo um livro, lendo a parte de trás, lendo as abinhas que tem aqui por dentro, porque eu acho que aí você vai mergulhando no universo do livro mesmo. E aí eu vou ler o resuminho que fica aqui atrás. Em Quem Me Roubou de Mim, Padre Fábio de Mello aborda uma violência sutil, mas destruidora, que aflige muitas pessoas, o sequestro da subjetividade. Essa expressão pouco comum refere-se à privação que sofremos de nós mesmos quando estabelecemos com alguém, nas palavras do próprio autor, um vínculo que mina nossa capacidade de ser quem somos, de pensar por nós mesmos, de exercer nossa autonomia, de tomar decisões e exercer nossa liberdade de escolha. Uma vez sequestrados, perdemos a capacidade de sonhar, ficamos impossibilitados de viver as realizações para as quais fomos feitos e não temos com quem reclamar. Precisamos, portanto, estar sempre atentos para que isso não nos aconteça, pois, como escreve Padre Fábio, nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam de seus referenciais, que confundam o amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausentem de si mesmas. E aí, já abrindo aqui na parte da abinha de dentro, as pessoas sofrem, mas não sabem por que sofrem. Sendo assim, ficam impossibilitadas de chegar à origem do desconforto. Um pouco mais de reflexão e o sofrimento ganharia um caráter redentor. Questões pequenas, quando não resolvidas em tempo, se avolumam, tornam-se montanhas aparentemente intransponíveis. O instrumental que pode nos fazer transpor o obstáculo é o mergulho em nós mesmos. Autoconhecimento, né? Por isso este livro, para pensar juntos a possibilidade de refletir a maneira como vivemos. Quem sabe ao longo da leitura a gente se motive a abrir portas, mudar atitudes, romper cativeiros, acender luzes, promover liberdade em nós e nos outros. E aqui na abinha de trás do livro, no finalzinho do livro, fala um pouco do Padre Fábio. Padre Fábio de Mello é mineiro da cidade de Formiga, graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Educação e mestre em Teologia Sistemática. Ele se dedica ao trabalho de evangelização pela arte em diversas áreas de atuação, como padre, professor universitário, escritor, cantor e compositor. É autor de vários livros, entre eles O Discípulo da Madrugada, Tempo de Esperas, Orfandades, É Sagrado Viver, Crer ou Não Crer, em parceria com Leandro Carnal, e Por Onde For o Teu Passo, Que Lá Esteja o Teu Coração, todos lançados pela editora Planeta. Começando o livro aqui, Quem Me Roubou de Mim, o sequestro da subjetividade e o desafio de ser pessoa. Há pessoas que nos roubam, há pessoas que nos devolvem. E aí vem a apresentação, que é a primeira parte do livro. Este livro está comprometido com o desejo de lhe fazer bem. Ele é uma aventura desejada, nascida de um desassossego provocado por lágrimas que chorei, mas sobretudo por lágrimas que consolei. Considere-o como uma pequena viagem, cujas estradas passam por mim e pela vida de pessoas que cruzaram o meu caminho. É possível que você se reconheça em algumas histórias. É provável que as teorias aqui tratadas lhe aguçem o sentido.
sentidos. Afinal, quem nunca roubou ou foi roubado de si mesmo? A viagem vai ter início. Agradeço por estar comigo. Precisamos dilatar as consciências que temos acerca de nossas verdades. É assim que Deus ganha espaço em nós. Quanto mais conscientes do que somos, fazemos e podemos, muito mais próximos estaremos da realização para a qual fomos projetados. A teologia cristã tem avançado muito na compreensão de que a realização humana é o mesmo que revelação de Deus. Essa tem sido nossa crença. Onde houver um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Queiramos isso sempre até o fim que nunca tem fim. E aí vem uma outra frase que é assim: que mundo é este que facilita os encontros, mas nos torna estranhos a nós mesmos? E aí cabe uma reflexão. Que mundo é esse que facilita os encontros? O que facilita os nossos encontros? Acho que a gente tem um grande exemplo disso, né, nas redes sociais. O YouTube, por exemplo, facilita o nosso encontro. Você não me conheceria provavelmente, se você já não me conhece pessoalmente, se você não mora na mesma região que eu. Se você não mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, é aqui que eu passo a maior parte da minha vida. Então todas as redes proporcionam um encontro mais fácil, facilitam o encontro. Então Instagram, Facebook e outras redes. Mas nos torna estranhos a nós mesmos. A pessoa às vezes tem milhões de seguidores, milhões de inscritos, E se essa pessoa de repente for uma pessoa muito sozinha, muito solitária? Então esse nos torna estranhos a nós mesmos é o quanto que a gente conhece do que a gente acha que a gente conhece. E aí vem exatamente o capítulo que se chama Quando Somos Estranhos a Nós Mesmos. Não me propus a escrever um ensaio teológico, nem tampouco um tratado de antropologia especializada. Este livro se limita a ser uma reflexão sobre os cativeiros afetivos e suas desastrosas consequências sobre aqueles que os protagonizam. Não estou visitado pelo desejo de abarcar todos os desdobramentos do amplo contexto em que se situa o sequestro da subjetividade. Meu desejo é simples, menor. Limito-me a convocar o leitor a olhar para os seus relacionamentos, identificando neles posturas que possam nutrir, em nome do amor que dizemos sentir, uma postura atenta contra a sacralidade do outro, negando-lhe o direito de exercer o mais belo dom recebido de Deus, a liberdade interior. Este livro é fruto de um desassossego. Vi de perto muitas pessoas perderem épocas preciosas de suas vidas, ou até mesmo a vida inteira, porque estavam encarceradas em relacionamentos altamente destrutivos, nocivos. Pessoas que, sem perceber o que faziam, desperdiçavam suas existências com sonhos que não eram seus, sacrificando de maneira equivocada os seus dias atuais, limitando-se a cumprir um papel que lhes impuseram, incapazes de quebrar a clausura construída por seus algozes. A vida tem me ensinado. Em nome do amor cometemos crimes hediondos. Em nome do amor aprisionamos, condicionamos, cerceamos esperanças, despersonalizamos, impomos fardos. Esses crimes nem sempre são noticiados. Nunca vimos alguém ser condenado como criminoso por ter mantido durante anos e anos uma outra pessoa nos cativeiros de seu egoísmo. Não é comum ver uma esposa, depois de longo tempo de agressões psicológicas que a impediram de desenvolver suas potencialidades, pedir à justiça que seu marido pague pelo mal cometido. Não é comum que um filho denuncie os pais por o terem forçado a abortar os próprios sonhos, subjugando-o a viver por eles a vida que eles gostariam de ter vivido. Não há registro de que alguém tenha pedido indenização, ainda que simbólica, pela vida que foi desperdiçada em torno de um amor que nunca foi amor. O motivo é simples: esses crimes estão inconscientemente socializados. Nós os cometemos diariamente e nem sempre nos atentamos de que os realizamos. É como se já estivessem justificados por uma prática comum e refletida, da qual participamos como se isso não causasse prejuízo a nós e aos outros. É assim mesmo. A não reflexão sobre a atitude criminosa funciona como delicada base de verniz que aplicamos para nos proteger da nossa covardia. Lê do engano. O silêncio do crime não nos exime da sentença. Mais cedo ou mais tarde ela nos será entregue. A criminosos e vítimas. Chega-nos pelos braços do tempo, quando este, sem nenhuma piedade, deposita sobre nossa alma a desconcertante conclusão de que o vivido não valeu a pena. É a partir desse outro desassossego que começo. A humanidade se distancia assustadoramente de sua essência. Somos cada vez menos esclarecidos quando o assunto é humanidade. Conhecemos de cor o funcionamento de uma máquina, mas temos dificuldade de compreender uma lágrima humana. Estamos indispostos para discutir com profundidade os problemas que nos afetam. Estamos cada vez mais distantes da cultura que nos permite acesso ao profundo do mundo. A poética, linguagem por excelência,
que nos conduz ao coração das realidades, tem sido constantemente banida. Prevalecem as fórmulas chulas, rasas, pretensiosamente prontas, mágicas, engraçadas, reconheço, mas incapazes de sugerirem avanço ao que é profundo. Com isso, nos limitamos a tocar a primeira pele das questões, e só. Aqui eu vou ter que dar uma parada, eu tava me segurando para não parar no texto até aqui, mas eu tive que parar aqui na questão das coisas rasas. Com isso, nos limitamos a tocar a primeira pele das questões e só. Que o que acontece hoje? O que não é instantaneamente reconhecido ali, aquilo que demanda um pouco mais da sua atenção, aquilo que demanda um pouco mais do seu raciocínio, do seu pensamento, aquilo que demanda um pouco mais de você, que demanda um pouco mais do seu esforço, essas coisas eu noto que elas têm sido mais descartadas. Às vezes por um simples vocabulário. Eu não me lembro a palavra especificamente, mas eu ia usar uma palavra num título de um vídeo meu. E aí uma outra pessoa que estava ali num grupo de criadores junto comigo falou assim que aquela palavra era formal demais. Que uma outra palavra menos formal, uma forma mais popular de se dizer, ficaria mais atrativa ali para quem quisesse clicar e, enfim, ver aquele vídeo. Sim, existe lógica por trás disso, existe, né, toda uma estratégia por onde você chama o clique da pessoa, o que te faz, por que você está aqui nesse vídeo hoje? O que te chamou a atenção? Foi a capa? Foi o título? Foi porque você viu um outro vídeo meu? Então existe isso. Mas o que acontece é que eu noto é um empobrecimento, sabe? Um empobrecimento de todas as questões. Então, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que enfim, que nós temos como questão na vida, a gente acaba se limitando ao muito raso, ao muito superficial. E eu já notava isso há muito tempo atrás, na época que eu dava aula na escola pública, né, estadual. Dei aula na escola pública por 2 anos e meio, quase 3 anos. E eu notava, né, nos alunos que qualquer coisa que exigia um pouco mais de esforço era imediatamente abandonada por eles, entendeu? Então, o papel do professor, já naquela época, eu via que era de facilitar tanto ao ponto de que o aluno compreendesse instantaneamente ou ele não ia se dedicar ali um pouco mais, colocar um esforço a mais ali naquilo. E que com isso vinha um empobrecimento, no sentido do empobrecimento do aprender a aprender. Aquele empobrecimento no sentido de, tá, beleza, eu vou facilitar tudo que eu posso aqui, mas numa outra dificuldade que esse aluno tiver, ele não vai ser capaz talvez de chegar ao resultado porque foi negado a ele aqui, né, e é negado mesmo, um determinado esforço que seria necessário para esse momento da vida dele. Então, essa questão de limitar a tocar a pele, a superfície, quando fala pele, né, a superfície, e só, eu acho que é muito isso, sabe? E é uma das coisas que eu quero ir contra fazendo esses vídeos, fazendo a leitura dos livros e fazendo reflexões a partir delas. É isso. Identifico algumas explicações para isso. A Revolução Industrial mudou radicalmente a maneira de produção das sociedades. O que antes era manufaturado, de modo artesanal, passou a ser produzido em série. Com isso, iniciamos a época das grandes tecnologias. As indústrias se empenharam em criar maquinários que aumentassem a produção e ao mesmo tempo diminuíssem o período de duração do processo. Assim começamos a sofrer o que considero a mais radical mudança que a modernidade nos trouxe, a nossa relação com o tempo. Com boa parte da supressão da produção artesanal e do modo de vida social que ele fomentava, o ser humano foi inserido numa nova ordem cronológica. Não sou perito nessas mudanças, mas ouso dizer que as facilidades da tecnologia dificultaram nossas relações com as esperas. O tempo das demoras, que antes fazia parte da vida humana, foi sendo cada vez mais dispensado pela eficiência do mundo técnico. Mas o que tem a ver a nossa relação com o tempo com a indisposição que tem sido tão comum quando o assunto gira em torno das questões fundamentais da existência? Qual é a relação que podemos estabelecer entre os sequestros da subjetividade e nossa incapacidade de administrar esperas que nos legou a Revolução Industrial? A questão do tempo das esperas, né, tem tudo a ver com o que eu estava dizendo aqui agora, porque coisas com resultado imediato. Então, aquilo que tem um resultado imediato é acolhido. Quer ver um exemplo clássico? TikTok. TikTok é o quê? Eu vejo aqui, menos de 30 segundos, às vezes 15 segundos, eu já enchi o saco disso aqui. Vejo aqui 15 segundos, ri, é engraçado pra caramba, já passo. Vejo aqui mais 15 segundos, sei o quê, passo. E passo, e passo. Então, assim, o princípio da descartabilidade, né, das coisas. Mas aí vem uma outra coisa, né? E como que a gente lida com as questões fundamentais da nossa existência? Não sei ao certo como tentar responder a essas perguntas. Elas são muito sugestivas. Perguntas sugestivas sugerem uma infinidade de possibilidades de respostas.
Não pretendo esgotá-las, nem tenho condição para tal. O que sei é que a mudança do mundo acarreta uma inevitável mudança do ser humano. É certo que a produção industrial em série submeteu o ser humano a movimentos repetitivos, rápidos, limitando-o a ser uma parte do grande mecanismo em que estava inserido. Esta é a palavra, tornou-o mecânico, parte de uma engrenagem cujo funcionamento depende de seu movimento coordenado. Acredito que o ritmo de trabalho era extenuante. Ao chegar em casa tinha pouca disposição para outra coisa senão alimentar-se e dormir. Estamos no auge desse processo. É a época que nos pertence. As gerações futuras protagonizarão outro auge. Mas no agora que temos, identificamos a humanidade ainda mais absorvida pelos desdobramentos da mudança de nossa relação com o tempo. Absorvidos pelos cansaços da vida que vivemos, pouco tempo nos resta para o cultivo de uma vida interior. Quando falo de uma vida interior, reporto-me ao direito de experimentar as realidades que nos favoreçam a transcendência, o natural movimento que nos retira do tempo para a ele nos devolver revigorados. Falo da possibilidade de, por meio dessa transcendência, acessar cada vez mais o coração de nossa verdade pessoal, permitindo-nos a posse de nós mesmos, levando-nos ao autoconhecimento que nos favoreça relacionamentos mais saudáveis, livrando-nos da possibilidade de termos sequestrada a nossa subjetividade. Se por um lado a modernidade nos causou prejuízos, por outro também nos trouxe benefícios. As ciências humanas evoluíram consideravelmente. Estamos ricamente munidos de possibilidades para administrar nossos conflitos. As religiões também avançaram, inseriram em suas teologias as dores humanas. Consideraram que o discurso religioso não pode se limitar aos altares santos. Ele precisa alcançar os motivos humanos, as atualidades onde a fé se encarna. E assim nos posicionamos diante do passado, prejudicados e favorecidos. E a partir dessa consciência, voltamos nossos olhos para os desconfortos que experimentamos hoje. Não creio que o sequestro da subjetividade seja um privilégio de nossos tempos. É certo que o despropósito do acorretamento afetivo acontece desde que o mundo é mundo. O fato é que o avanço que nos beneficia nos dá condições de identificá-lo. Creio que tenhamos chegado ao cerne dessa segunda pergunta. Nossa incapacidade de esperar está favorecendo o crescimento das relações sequestrantes? Creio que sim. Desaprendemos o artesanal da vida. Nossos cotidianos nos apressam cada vez mais. Nossos encontros seguem as mesmas regras. O nosso despreparo pessoal, fruto de nossa incapacidade de dispensar tempo a nós mesmos, empurra-nos aos braços de outros que viveram a mesma negligência. Os sequestros são iniciados assim. São consequências naturais de um jeito de ser e de viver, por isso estão tão frequentes. Cada vez menos nos dedicamos ao artesanato da construção afetiva, ao conhecimento que nos aproxima e favorece vínculos que nos enriquecem. E assim identificamos que há retrocesso. É como se uma involução estivesse nos encaminhando a um desaprendizado existencial, como se perdêssemos a capacidade de compreender quem somos, como se estivéssemos vivendo um afastamento do que é realmente humano, uma indisposição a nós mesmos. Pode ser que o mundo técnico tenha nos absorvido mais do que deveria. Pode ser que tenhamos invertido a ordem das coisas. A tecnologia deixou de nos servir, nós é que passamos a servi-la. Ficamos excessivamente afetivos aos modelos contemporâneos de comunicação. Adotamos para as nossas relações pessoais a mesma técnica da produção industrial em série, aquela que encaminhou o mundo ao paraíso tecnológico. As redes sociais nos concedem a ilusão de que temos uma infinidade de amigos. Conectam-nos com milhares de pessoas com quem dizemos compartilhar nossa vida. Produção em série. Apertamos uma tecla e a mensagem mentirosa aparece. Pronto, agora vocês são amigos. É a varinha de condão que um dia já fez parte do nosso imaginário. Reassumimos os contos de fada. Permitimos, ainda que inconscientes, que a amizade virtual nos retire da necessidade de construir artesanato afetivo com os que nos cercam. E então o prejuízo, as horas que poderíamos aproveitar com uma boa leitura, um bom filme ou uma boa conversa. Desperdiçamos na manutenção de um perfil virtual onde prevalecem as falas superficiais, as contendas, as disputas pela notoriedade. E eu acho que falou bastante daquilo que eu falei logo ali atrás a respeito das redes sociais, né? A tecnologia deixou de nos servir, nós é que passamos a servi-la. No início de quando a gente faz algo que vai automatizar algum processo, a intenção é que sobre mais tempo, entre aspas, para que possamos viver nossa vida. Então,
Em teoria, as máquinas lá da Revolução Industrial e tudo que automatiza algum processo tem o nobre objetivo de fazer com que nós tenhamos mais tempo. Só que o que a gente tem visto ao longo da história é que não é bem assim. Que embora todas as coisas que a gente faça no sentido de automatizar, de não fazer artesanalmente mais determinados processos, é que nós vamos estar envolvidos com outros processos. Um jeito moderno de ser. Um modo de vida totalmente voltado para fora, cheio de alegorias, desprovido de intimidade, marcado pela necessidade de excessivas comunicações, e-mails, novas postagens, textos encaminhados, fotografias legendadas, que expõem muito além do que deveriam expor. A vida em praça pública, onde cada transuente leva consigo os instrumentais que os publicam ao mundo. Os aparelhos companheiros que nunca saem das mãos, os instrumentos que dificultam os encontros, as conversas presenciais, a intimidade. O celular, claramente, né? Eu acho que nada nessa vida a gente deve ir aos extremos. O celular é uma ferramenta maravilhosa, eu ando com ele na mão, Mas eu já falei aqui em um vídeo, que eu vou deixar a capa aqui pra você e o link na descrição, que, por exemplo, às 10 horas da noite eu deixo meu celular. Nos finais de semana eu só pego ele depois do meio-dia. Meio de semana não tem jeito, tenho trabalho também, então preciso pegar antes. Mas às 10 horas da noite eu coloco ele de lado, não pego mais. É o meu limite para ele. Se eu tenho algo na mão que eu não consigo colocar limite, ele me comanda. Não sou eu que comando ele, ele que me comanda. Então eu tenho esses momentos offline que eu acho importantíssimos pra gente, e eu explico o porquê disso nesse vídeo. E aí, se você quiser saber, né, pra eu não me alongar muito aqui, assiste lá esse vídeo porque eu acho ele interessante. Esse estilo de vida nos estrangula o tempo, retira-nos da necessidade de encarar nossas questões. Com isso, ficamos estranhos ao que sentimos e, o pior, ao que fazemos com o que sentimos. Indispostos a nós mesmos, encontramos os outros, e porque também estão indispostos, iniciamos os amores que nos encaminham aos crimes da subjetividade, ao desrespeito da alteridade, ao desarmonioso modo de pertencer e estabelecer vínculos. O descobrimento dos organismos afetivos é cada vez mais comum. As pessoas sofrem, mas não sabem por que sofrem. Sendo assim, ficam impossibilitadas de chegar à origem do desconforto. Um pouco mais de reflexão e o sofrimento ganharia um caráter redentor. Questões pequenas, quando não resolvidas em tempo, se avolumam, tornam-me montanhas aparentemente intransponíveis. O instrumental que pode nos fazer transpor o obstáculo é o mergulho em nós mesmos. E aí eu até falo mais, né? É terapia. Eu já falei isso aqui várias vezes, da importância da terapia, que é um processo de longo prazo. Não adianta querer que terapia seja um processo de curto prazo, porque não é. E eu, inclusive, pra vocês terem noção, uma das hashtags que eu utilizo em todos os vídeos aqui do canal é Faça Terapia. Porque eu acho fundamental para o autoconhecimento, para ter uma vida mais feliz. Esse canal aqui já foi sobre felicidade, deixou de ser, enfim, tem vídeo explicando isso aí também. Por isso, este livro. Para pensar juntos a possibilidade de refletir a maneira como vivemos. Para pensar juntos a possibilidade de refletir a maneira como vivemos. Acho isso extremamente importante. Quem sabe ao longo da leitura a gente se motive a abrir portas, mudar de atitudes, romper cativeiros, acender luzes, promover liberdade em nós e nos outros. Adentrando o tema. Tenho consciência de que exerço uma autoridade religiosa sobre muitas pessoas. Sendo quem sou, fazendo o que faço, toco diariamente as dores do mundo, os calvários da humanidade. Escrever sobre eles é sempre um desafio. A palavra é inapta para alcançar o coração de tudo que nos dói. As dores são muitas. Resolvi eleger uma delas, o sequestro da subjetividade. A expressão não é comum. É provável que muitos nunca tenham escutado falar. A palavra sequestro já é absolutamente familiar a nós. Habitualmente acompanhamos pelos noticiários casos de pessoas que são separadas de suas famílias e mantidas em cativeiros. É o sequestro do corpo. Estabelecida a ruptura, começa a negociação entre os familiares e sequestradores. O desfecho dessa modalidade de violência dependerá do resultado da negociação. O sequestro do corpo é uma forma de roubo. Alguém é materialmente levado de seu meio. Alguém é covardemente submetido ao temporário afastamento de sua casa, de seus familiares e amigos, ficando em mãos de sequestradores que objetivam arrancar um valor financeiro da família da vítima. O sequestro da subjetividade se refere a outra forma de afastamento. Nesse caso, a privação mais danosa é a que sofremos de nós mesmos. Estamos falando de um vínculo que mina nossa capacidade de ser quem somos, de pensar por nós mesmos, de exercer nossa autonomia, de tomar decisões e exercer nossa liberdade de escolha. Trata-se de um roubo silencioso que nos leva de nós. Esses sequestros são acontecimentos comuns que não são noticiados. São sutis, mas altamente destruidores.
uma vez que fragilizam e impossibilitam o ser humano de viver a realização para o qual foi feito. Bom, eu absolutamente nunca usei esse termo aqui no canal antes desse livro, que é o sequestro da subjetividade, mas eu já falei a respeito disso no vídeo que eu falo sobre narcisismo. Quer dizer, não foi só um vídeo que eu falei sobre narcisismo, foram 2. Vou deixar a capa deles aqui, o link na descrição. O que o narcisista acaba fazendo é exatamente o sequestro da subjetividade das pessoas. Mas não significa que só o narcisista faz isso, né? Em qualquer relação que seja abusiva, um relacionamento abusivo qualquer, que não precisa ser homem e mulher, pode ser mãe, filho, pai, mãe, pode ser primo, pode ser amigo, pode ser qualquer coisa, pode haver um relacionamento abusivo com sequestro da subjetividade, ou seja, sequestro da essência da pessoa. Veja bem, este livro se propõe a refletir brevemente sobre os malefícios dessa perda de pertença. O seu principal objetivo é lançar luzes sobre as relações humanas que, num contexto de atitudes socialmente aceitas, realizam o mesmo movimento de rendição próprio da relação entre sequestrado e sequestrador. Por isso, partiremos dessa primeira modalidade de sequestro, evidenciando que, sempre que uma pessoa é retirada de seu mundo particular e subjugada aos maus tratos de um cativeiro, inicia-se nela um terrível processo de submissão que a conduzirá à condição de vítima. Vitimada, a pessoa abre mão de si mesma e passa a obedecer às ordens e aos desejos de seu algoz. Paralelamente ao sequestro do corpo, colocaremos a questão do sequestro da subjetividade. Como já dito, o roubo da subjetividade nasce a partir de toda relação que priva o ser humano de sua disposição de si, de sua pertença e que o priva de administrar a própria vida. O sequestro da subjetividade pode acontecer em todas as instâncias de relacionamentos. Nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam de seus referenciais, que se distanciem do verdadeiro significado de proteção, que confundam amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausentem de si mesmas. Acho que aqui fica bem interessante a frase que fala assim: ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Porque eu acho que eu já vi muito isso, sabe? Normalmente uma pessoa que sequestra a subjetividade da outra, ela não chega já falando com uma arma apontada e falando: eu vou sequestrar a sua subjetividade, você não vai pensar mais por si, você vai pensar como eu. Não. Normalmente essa pessoa chega muito doce, compreendendo, perguntando, conhecendo a outra pessoa, né? Eu falei muito disso no vídeo de narcisismo. Então a pessoa chega pelo contrário, a pessoa chega como uma pessoa muito positiva de todos os aspectos. E de repente, aquela pessoa vira o jogo a favor dela, digamos assim. Então, por exemplo, aquilo que ela falava uma coisa e a outra pessoa tinha outra opinião, aí a pessoa já fala assim: nossa, assim você me decepciona. E aí, tá vendo? A pessoa ouve uma outra opinião e fala que está decepcionado, né? Ou até mais do que isso. A questão é essa: o risco, o perigo, né, do sequestro da subjetividade é que a pessoa não vai chegar como num sequestro comum, né, com uma arma apontada. A pessoa vai chegar, pelo contrário, apresentando um perfil muito convidativo, uma pessoa muito... As pessoas narcisistas, elas são ótimas em demonstrar o quão ótimas elas são. Pensem nisso. As pessoas que abusam emocionalmente das outras não chegam abusando emocionalmente. Primeiro elas falam o quê? Falam que amam. Depois é que elas vão abusar emocionalmente das pessoas, coagindo, ameaçando, né, a perda desse amor. Então isso é algo para se ficar muito alerta na hora que a coisa tá muito boa. Entendeu? Porque a coisa pode... Não é para você achar que toda relação vai se transformar numa tragédia, mas é pra gente ficar esperto e ter uma lanterninha ligada. A minha lanterninha já é ligada, porque eu tive um relacionamento com uma pessoa que claramente, eu não posso inclusive falar, eu falo sempre isso, eu não vou diagnosticar ninguém, mas que tem claramente as características de uma pessoa narcisista. Então, hoje, a minha luzinha aqui já é acesa. Chega uma pessoa muito, sabe? Minha luzinha já faz assim: ups, peraí, observa um pouquinho. Ah, tá. Espera, observa. Aí depois você... Entendeu? É assim.
As consequências dessa violência são nefastas. Nada pode ser mais cruel que ser privado de si mesmo. Sim, abrir mão de quem se é, não ter coragem de romper com os condicionamentos que nos impedem de edificar a própria vida. A todo instante encontro pessoas tendo de lidar com o mal-estar psicológico, fruto do roubo que sofreram. É o sofrimento que num primeiro momento não se localiza, mas que depois é somatizado e se manifesta em nós por meio de doenças mortais. Muitas doenças nascem da consciência infeliz, da dura necessidade de ter de assumir, não ao outro, mas a nós mesmos, de que a vida foi covardemente desperdiçada, de que não vivemos como poderíamos ter vivido, que não corremos atrás dos sonhos que eram nossos e que trocamos nossas esperanças por expectativas alheias. Uma vida inteira de autoflagelação. Um crime afetivo que se desdobra em doenças na carne. A enfermidade que nasce do reconhecimento de que não fomos fiéis a nós mesmos, de que não nos empenhamos o suficiente para encontrar as chaves do cárcere que nos priva do amor, que nos capacitaria a amar os outros. Sim, essa verdade nunca cairá no descrédito. Só podemos dar aquilo que temos. Se nos falta amor próprio, é certo que não teremos amor a oferecer. Aí vem um subtítulo que se chama Um Esclarecimento Necessário. Tenha paciência, não abandone o livro. Eu sei que estas questões introdutórias podem ser cansativas, mas elas são necessárias. Pode ser que em algum momento você tenha dificuldade de entender alguma coisa. Não se preocupe. Sempre que necessário, faremos uma breve explicitação conceitual que nos ajude a adentrar melhor as abordagens, mas não deixaremos de lado os exemplos práticos, momentos em que a teoria ganha vida e facilita nosso entendimento. Para que a leitura seja tranquila, algumas placas serão nossos guias. São conceitos da filosofia e da teologia cristã que serão bem explicitados. Se em algum momento da leitura o texto lhe parecer difícil, vença o desafio. Chá de boldo também é duro de ser bebido, mas faz bem ao fígado. O exemplo está posto. Não permita que a preguiça o sequestre. Vá adiante. Todo livro precisa nos desafiar e incomodar. É assim que crescemos. Caso necessite, busque o dicionário. Uma palavra nova é sempre bem-vinda, mas passe a usá-la no dia a dia. Reforça o aprendizado e ainda enriquece o vocabulário dos outros. Vou lembrar aqui do professor Clóvis de Barros Filho, ele é professor de filosofia da USP, se não me engano, e ele fala a respeito disso, ele falando que alunos, né, às vezes leem um texto e falam assim, mas eu não entendi nada do que foi escrito aqui. E às vezes de um filósofo que tem, sei lá, 500, 1000 anos, escreveu aquilo ali, 500 anos. E aí ele fala assim, gente, como que uma pessoa pode ter escrito algo há 500 anos, alguma forma de conhecimento há 500 anos, há 1000 anos, você ler aquilo, não entender e se contentar com isso. Aí ele fala assim, tenha brio, nem leia 10 vezes aquilo ali, leia 20 vezes. Não fala que você vai ler 10 páginas, não, vou ler um parágrafo. Pega aquele um parágrafo, leia e se concentre em entender aquele parágrafo. Eu acho isso de fundamental importância. Eu estou notando um certo desafio nesse livro. Ele é as ideias muito concatenadas, né? Eu estou tendo dificuldade de parar para comentar, porque os parágrafos estão muito juntos, muito unidos, né? E isso está sendo um desafio aqui para mim agora, nas primeiras páginas. Estou na página 25. Eu acredito que para quem esteja ouvindo também seja um desafio, inclusive por causa das pausas. Então eu lembro que toda vez que eu pausar e for fazer comentário, toda vez, enfim, que eu não estiver na leitura, vai ter o tempo aqui do lado, ou aqui, falando assim, se você quer pular esse comentário, clique nesse tempo do vídeo. E aí você não precisa achar ruim que eu estou enrolando. Não estou enrolando. Eu estou falando o que eu acho que é importante para nós aqui. Então, por favor, não desista, tente, sabe? Quando você pegar um livro para ler, às vezes a dificuldade da pessoa, né? Eu não tô conseguindo me concentrar. Então, se você pegar um livro para ler e você estiver tendo dificuldade, mas que você gostaria muito de ler, acho que a leitura traz inúmeros benefícios pra gente. E a gente não quer ficar só na superfície das coisas, a gente quer aprofundar. Então, obviamente, a gente vai aumentar nosso vocabulário, a gente vai deparar com palavras que a gente não conhece. E tudo bem. Se você achar que você tem dificuldade, não se comprometa a ler 10, 20 páginas, igual aqui. Eu fiz mais ou menos o compromisso de ler 20 páginas por dia, por vídeo aqui no canal, porque eu acredito que não faz sentido pra gente ficar 6 meses lendo um livro. Se eu faço aqui em 10, meu objetivo tá assim, entre 8 e 12 vídeos, que é 2 a 3 meses, eu acho que é um tempo interessante da gente acompanhar a leitura de um livro. Mais que isso, eu acho too much, acho demais. Então é isso, pega os desafios da vida e enfrenta eles. Rapadura é doce, mas não é mole não. Veja bem, este livro é escrito por um padre. Compreendo que estou dispensado de salientar que a reflexão se ampara nos princípios evangélicos.
O porto do qual partimos é a experiência concreta que fiz de Jesus e sua palavra. Esta verdade me acompanha. O Evangelho é um instrumental poderoso capaz de promover a vida e a liberdade necessária para bem vivê-la. Veja que nos relatos dos Evangelhos, Jesus é apresentado como libertador. Ele é o enviado que tem como missão específica salvar o ser humano de todas as amarras que o privam de sua realização. Ele é o Deus encarnado, o Verbo que assume a carne humana para resgatá-la de suas escravidões. Por isso a palavra de Jesus é sempre simbólica. Por quê? Porque sua fala faz com que a pessoa ultrapasse o limite da palavra dita. A palavra de Jesus alcança o mais profundo do coração e o ajuda a rejuntar as pontas que antes estavam soltas, provocando sofrimento. Vamos compreender melhor isso. O que é um símbolo? A palavra de Jesus é sempre simbólica. Jesus, ele fala sempre através de parábolas, ele fala sempre através de histórias, ele sempre conta histórias para explicar uma determinada coisa. Então, quando ele vai falar que Deus não nos abandona, que Deus está sempre conosco, ele conta a parábola do homem que tinha 2 filhos e que um pediu a metade dos bens dele. Ele deu essa metade dos bens, ele foi, gastou tudo, se arrependeu e voltou. Ele voltou e o pai o aceitou. Então, por que Jesus conta essa história? Aí você pode falar assim, mas como que desperdiçou metade dos bens dele, o pai vai e aceita de novo? Ele fala isso para falar que Deus, ele não nos abandona. Ele fala isso para nos mostrar o poder do perdão que Deus tem em relação a nós quando a gente se arrepende. E dessa mesma forma são citadas várias outras parábolas ao longo dos evangelhos, que é a forma como Jesus ensinava, como ensinava as multidões. Vamos compreender melhor isso. O que é o símbolo? É toda e qualquer realidade que constrói uma ponte por onde possamos alcançar o outro lado. O símbolo cumpre o ofício de nos conduzir ao significado de tudo que ainda nos é estranho. A palavra é simbólica. Ela abre portas para que a gente adentre o conhecimento das coisas. Um dia alguém lhe ensinou o significado da palavra porta. Num primeiro momento você descobriu que as portas são estruturas concretas que nos servem de proteção. Com o tempo você foi ampliando o significado, usando-o para além de sua concretude. A palavra porta tornou-se o símbolo que lhe facilitou compreender e fazer compreender algumas realidades que a palavra não pode alcançar. O símbolo é um desdobramento do discurso poético. Ele ultrapassa a inteligência do mundo e o consola com um descanso que só a poesia pode nos conceder. Diferente do símbolo que une, é o diabólico. Ele só quebra. Em vez de unir as pontas, ele as distancia ainda mais. Não favorece o conhecimento, mas o dificulta. Nem precisamos explicar muito esse fato. Conhecemos de perto o poder das realidades e pessoas diabólicas. A todo instante, identificamos os ferimentos originados por ele. É dessas forças diabólicas que Jesus nos salva. A nossa adesão a ele nos resgata de todas as escravidões que porventura venhamos a sofrer. Mas de que maneira podemos identificar isso em nossa vida? Como identificar na concretude de nossos dias essa ação libertadora nos alcançando? Veja bem, a ação de Deus alcança a totalidade do que somos. O seu amor ultrapassa todas as dimensões de nossa existência. Quando dizemos que sua proposta é que vivamos libertos de tudo que nos escraviza, de alguma forma estamos nos propondo a quebrar o poder de tudo que nos diaboliza. Sendo assim, a vida cristã consiste em ser um referencial de análise para todos os relacionamentos que estabelecemos. Se Deus nos quer livres, se sua ação amorosa nos antecede em nos mergulhar nessa vocação à liberdade, devemos viver de maneira que tal liberdade seja possível. E então nos descobrirmos na constante necessidade de resguardar o dom recebido, zelando para que nossa subjetividade não seja invadida pelas forças diabólicas que nos chegam por meio de mentalidades e pessoas. Somos guardiões dessa liberdade. O cuidado para que nossos relacionamentos não se desdobrem em sequestros é, antes de qualquer coisa, uma atitude religiosa. Temos vocação ao símbolo. Somos chamados a assumir e promover a riqueza da vida simbólica. Os sequestros da subjetividade são naturalmente diabólicos. Eles quebram a inteireza da pessoa, inibem a ação libertadora de Deus. Baseados nessa premissa, analisaremos as relações humanas a partir de 2 classificações. As relações simbólicas, nascidas a partir de pessoas e realidades que nos ajudam a viver o propósito libertário a que Deus nos chamou, aquela que nos permitem crescer e superar nossos limites, porque são capazes de estabelecer pontes que nos permitem travessias. E as relações diabólicas, aquelas que nos paralisam e nos fazem retroceder porque obstaculizam os caminhos. Aquelas que nos apartam do desejo divino de que sejamos livres. Em resumo aqui, tem 2 tipos de pessoas, segundo essa classificação, digamos assim. Existem as pessoas que nos colocam para frente e as pessoas que nos colocam para trás.
Resumo de conversa. Existem pessoas que vão te ajudar a romper desafios, que vão te incentivar, que vão te dar força, as pessoas que vão lutar com você pela sua liberdade. Você pensa diferente, tem aquela frase que fala assim: discordo absolutamente de tudo que você disse, mas vou lutar até o fim pelo seu direito de dizer. Eu acho que é um pouco disso. A pessoa, ela vai querer que você seja livre, entendeu? O que você pensa, o que você quer, o que você deseja. Vai lá e faz. Tem uma menina, que faz vlogs, ela nem é brasileira. E eu gosto muito dela, só que eu não lembro o nome dela aqui agora. E ela fala assim, nossa, como quando eu comecei aqui no YouTube, né? Quantos amigos que me olharam e falavam assim, mas o que você tá fazendo da sua vida, entendeu? O que você tá fazendo? E ela fala assim, poxa, um amigo meu, qualquer amigo meu, se ele falar assim que o sonho dele é ir à Lua, no dia seguinte eu começo a pesquisar no Google como ir à Lua e eu vou ajudar ele. E aí quando ela fala isso, eu acho tão bonitinho que ela fala de forma simbólica de uma coisa muito legal, que ela incentiva a liberdade do outro. Ela não tá ali pra julgar e apontar, não, mas seu sonho é ir pra Lua, que feio, hein? Não, ela não tá ali pra fazer isso, ela tá pra incentivar, sabe, a sua liberdade. Vai lá, você é livre, faz, entendeu? E tem aquelas pessoas que nos puxam pra trás, né? Tipo, não, você vai fazer isso, mas vai dar errado, hein? Você tem certeza? Você vai acabar se queimando, hein? Se fosse você, não fazer isso, não. A gente sabe? A gente não sabe, a gente tem que aprender a perceber quando que realmente essas pessoas estão falando pro nosso bem e quando não. São só pessoas que nos puxam pra trás mesmo. Isso é muito importante. Agora vem uma palavra que eu não conheço, não. Para terminar, esses prolegômenos... Eu não sei o que é prolegômenos. Vamos procurar o que é prolegômenos. Significado. Tá vendo, gente? A gente precisa fazer isso. Humildade, eu não sei o que é. Amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias à compreensão de um livro, introdução, prefácio. Pronto, é fácil, é uma introdução. Então, esses prolegômenos, é difícil até de falar. Prolegômenos. Esses prolegômenos é tudo que a gente falou aqui até agora, tá? Para terminar esses prolegômenos, faço agora uma menção ao subtítulo desse livro, O Desafio de Ser Pessoa. Mas, prolixo que sou, mais uma vez sinto necessidade de divagar antes de chegar ao conceito de pessoa. A vida humana é uma constante experiência de travessia. Estamos em êxodos contínuos, em processo de deslocamentos intermináveis, porque, enquanto estivermos vivos, seremos convidados para o movimento, que nos proporciona a superação de estágios, condições e atitudes. O tempo se encarrega de nos deslocar entre essas fases. Faz parte do estatuto humano sofrer essa constante transição. Nunca ficamos prontos. A morte nos surpreenderá e ainda não estaremos terminados. São muitas as travessias que precisamos realizar ao longo da vida. Da infância à adolescência, à juventude, à vida adulta, à velhice e à eternidade, esperamos. Mas há uma travessia que perpassa todas essas fases cronológicas. É a da condição de indivíduos à condição de pessoas. No momento certo, explicitaremos melhor essa distinção. Por ora, nos limitamos a dizer que não nascemos pessoas, nascemos indivíduos. A condição de pessoa é uma meta a ser vivida, um objetivo a ser alcançado, como já está expresso no subtítulo, um desafio. Reforço meu posicionamento teórico. O fundamento de nossa reflexão é a antropologia cristã. Portanto, trataremos o conceito de pessoa a partir dos dois pilares que essa antropologia estabeleceu para compreendê-lo. Ser pessoa consiste em dispor-se de si e dispor-se aos outros. Trata-se de um projeto audacioso de pertencer-se para doar-se. Portanto, o ponto nevrálgico desse livro entrelaça essas duas questões. O sequestro da subjetividade como um acontecimento que atenta diretamente contra os pilares fundantes do conceito de pessoa, a disposição de si e a disposição aos outros. A partir de histórias concretas, veremos que esse atentado gera um ciclo vicioso que nos impossibilita de viver com nobreza a nossa condição humana. Toda vez que um relacionamento fragiliza a capacidade de o indivíduo dispor de suas possibilidades, ele o acorrenta num egoísmo condenatório que o priva de conhecer a beleza de um amor gratuito. Sendo assim, esse ser humano se limitará a ser criatura de si mesmo. Terá de abrir mão da possibilidade de um rosto real para ostentar a farsa que o cativeiro lhe colocou na face. E aí vem o último subtítulo, que se chama Uma História para Começar. Ela veio de longe,
filha de uma família libanesa, chegou ao Brasil acompanhada de um parente distante. Os pais já estavam mortos. Veio ao encontro de um tio que morava aqui. A idade era pouca, a solidão era muita. Chegou e já tinham arranjado um casamento para ela. Não soube se opor. Estava frágil demais para travar um embate. Casou-se na primeira semana que pisou em nossas terras. 32 anos se passaram, 8 filhos, 7 homens e uma mulher. 5 netos e uma história de sofrimento que parece ter saído de algum clássico da literatura. Nunca houve amor entre ela e o marido. Nos primeiros dias de convivência, ele deixou claro, por meio de sua conduta, que a vida ao seu lado não seria fácil. Ela não soube discordar. As primeiras agressões foram mantidas em segredo. Mais tarde, elas se tornaram públicas. Pouco a pouco, o respeito fez as malas e partiu. A mulher não sabia sorrir. Em nenhum momento de nossa conversa consegui identificar nela algum rastro de alegria ou esperança. Os filhos já criados herdaram do pai a mesma personalidade. A única filha mulher rebelou-se contra a estrutura familiar e foi embora para nunca mais voltar. A mulher não sabia o que me pedir. Estava profundamente abatida com a morte trágica de seu marido. Estava confusa. Sentia no peito um alívio, mas ao mesmo tempo experimentava o peso de não saber por onde começar. Confessou ter medo de tudo. Medo da vida, medo da morte, medo dos filhos, medo do marido morto. Suas noites de sono eram poucas. Vivia constantemente ansiosa, como se o agressor de sua alma fosse voltar a qualquer momento. Ouvia os seus gritos e tinha sempre a sensação de que ele estava andando pela casa. Aquela mulher tinha, diante de si, uma longa viagem a ser feita, viagem de retorno, viagem no tempo. Ela precisava retornar ao momento em que permitiu que o homem recém-chegado tomasse posse de sua vida. Precisava voltar para ela mesma. Precisava redescobrir as estradas que a reconduziriam à sua subjetividade e nela reaprender a viver. Ela foi a vítima de uma violência afetiva. Foi vítima de um roubo cruel. Não foi um roubo material. Não estamos falando de um crime que pode ser periciado ou da perda de um objeto que pode ser buscado. O roubo em questão refere-se a algo muito mais profundo. A vida foi furtada. Submetida a um tratamento desrespeitoso e cruel, a mulher amargava naquele momento a contabilidade que lhe atestava o pior prejuízo que podemos sofrer, o de perder a própria vida. O criminoso aproveitou-se de sua fragilidade. Descobriu nela uma vítima fácil. Consciente ou não, agiu de forma violenta. No princípio, uma violência velada. Depois, a violência declarada, gritada para quem quisesse ouvir. É certo que ele não a considerava um ser humano. Para ele, ela não passava de um objeto que deveria estar sempre à sua disposição. Sem muitas possibilidades na vida, a mulher submeteu-se ao tratamento cruel. Com o tempo, assumiu a condição de vítima. E o pior aconteceu. Desaprendeu a ser livre. Mas nem sempre a prisão termina quando recebemos as chaves que nos alforriam. Mesmo após a morte de seu algoz, com as portas do cativeiro abertas, e distante das ameaças que a cerceavam, ela não sabia mais dar o passo em direção à liberdade que lhe cabia. Estava presa às memórias do cárcere. A violência foi tão profunda que mesmo com a morte do sequestrador, ela ainda permanecia sua vítima acorrentada. Quando nos relacionamos, o outro se hospeda em nós. A regra pode ser positiva ou não. Tudo depende da forma como o outro acessou nossa alma. Aquela mulher albergava em si a memória de um homem cruel. O deletério produzido pelos longos anos de submissão retirou dela a possibilidade de abrir janelas da alma, que uma nova luz banhasse o calabouço de suas lembranças. A mulher não sabia definir assim, mas sua história é um clássico caso de sequestro de subjetividade. Essa espécie de roubo da alma, esse absurdo que costuma morar ao nosso lado ou dentro de nós. E assim termina o capítulo, mas eu acho que ainda hoje esse tipo de condição, infelizmente ela não é um fato isolado. Eu falei recentemente aqui no canal da história de uma personagem, né, da Maria Bruaca, da novela Pantanal, que acabou recentemente. É uma história de uma mulher que teve a subjetividade totalmente sequestrada, só que ela consegue se reencontrar aí no caminho. O triste é que muitas não conseguem, né? E como nesse caso aqui, essa mulher da história aqui do livro, mesmo depois do marido morto, ela não consegue se livrar do cativeiro em que ela foi colocada. Bom, espero que vocês gostem desse novo livro, que vocês gostem dessas novas reflexões. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você saber sempre que tiver vídeos novos por aqui. Isso é muito importante e ajuda para que o YouTube entregue esse vídeo, essa mensagem para mais pessoas. Então, se você puder me ajudar, faça isso, tá bom? Curtir, inscrever, sininho. Curtir, inscrever, sininho, tá bom? Por hoje é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.